domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. O que Ele é pra você? Declare. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Tem que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas eu vejo a mão, no vento eu ouço a voz daquele que me criou. Declare. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Glórias a esse Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, quarta-feira, dia 13 de agosto de 2025, com alegria, juntos estamos aqui a buscar o nosso Deus, na expectativa de que mais uma vez Ele, ao nosso coração, fale de forma poderosa. Quero convidar você a baixar sua cabeça, para juntos começarmos então mais uma celebração, mais um momento de oração, de reflexão na presença do nosso Deus. Oremos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado por essa semana que o Senhor nos permite viver. Somos gratos porque até aqui podemos expressar que o Senhor conosco está e está a nos ajudar. Obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Pedimos perdão pelos nossos pecados e desejamos, nesses minutos que aqui teremos, buscar a Ti com todo o nosso coração, com os nossos lábios expressar adoração e louvor e ouvir o que o Senhor tem aos nossos corações a ministrar. A Ti receba este culto em nome de Jesus, nós oferecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, semana abençoada, com muitas expectativas. Esse final de semana é o dia do Jovem Batista. Quero convidar você para estar conosco, a celebrar a nossa juventude. Vocês conheceram o Holy, a junção de Rodós com Liga. Tivemos o dia do Adolescente Batista e nesse domingo teremos o dia do Jovem Batista. 2 jovens estarão aqui trazendo a reflexão. E teremos também a ceia do Senhor conduzida pelos nossos jovens. E não deixe de orar por eles e, acima de tudo, de encorajar. Se você é pai e tem jovens, encoraje para que eles conosco aqui estejam e participe do
Rodós. É isso aí, meus irmãos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no texto de Ageu. Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo 1. Ageu é um livro que nos convida a muitas reflexões, como toda a Bíblia, né? Mas quero refletir em 2 versículos nessa noite com os irmãos. O texto começa assim, Ageu, capítulo 1. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra de Yahvé foi dirigida por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote, nos seguintes termos: Assim diz Yahvé dos exércitos, esse povo disse, ainda não chegou o momento para reconstruir o templo de Yahvé. E a palavra de Yahvé foi dirigida por intermédio do profeta Ageu nos seguintes termos: É para vós tempo de habitar em casas revestidas, enquanto esta casa está em ruínas? Agora, pois, assim diz Yahvé dos exércitos: Pensai bem em vossos caminhos. Semeastes muito e colhestes pouco. Comestes, mas não vos saciastes. Bebestes, mas não até a embriagueis. Vesti-vos, mas não vos aquecestes. E o assalariado coloca o seu salário em uma bolsa furada. Assim diz Yahvé dos exércitos: Pensai bem em vossos caminhos. Subi a montanha, trazei a madeira e reconstruí a casa. Nela eu porei a minha complacência e serei glorificado, diz Yahvé. Esperastes muito e eis que veio pouco. O que recolhieis, eu, soprando, o espalhava. Por que isto, oráculo de Yahvé dos exércitos? Por causa de minha casa que está em ruínas, enquanto vós correis cada um para a sua casa. Por isso, acima de nós, os céus retiveram o seu orvalho e a terra reteve os seus frutos. Convoquei uma seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o moço e sobre o óleo novo, sobre tudo que o solo produz, sobre os homens e sobre o gado, sobre todo o trabalho de vossas mãos. Ora, Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote e todo o resto do povo, ouviram a voz de Yahvé, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como lhe ordenara Yahvé, seu Deus, e o povo tremeu a Yahvé. E disse Ageu, mensageiro de Yahvé, ao povo, conforme a mensagem de Yahvé: Eu estou convosco, oráculo de Yahvé. Yahvé suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador da Judeia, e o espírito de Josué, filho de Josedeque, grão sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e se entregaram ao trabalho no templo de Yahvé dos exércitos, o seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês. Ageu, capítulo de número 1. Nós temos muitas coisas para fazer, temos diversas atividades a cumprir. Isso faz parte da nossa semana. Ficamos preocupados se vamos conseguir terminar tudo que temos que realizar e realizar com sucesso, com êxito. A cada semana, a cada mês, nós temos a necessidade de aprender a gerir bem o nosso tempo. A urgência de saber como investir os nossos bens, as nossas finanças. A necessidade de tomar decisões, a urgência de ter algumas atitudes, de fazer e ter algumas ações. A cada semana precisamos agir. A cada semana precisamos colocar ordem em prioridades das atividades que temos. E isso não é um problema, isso é uma necessidade. E aqueles que não o fazem são sucumbidos, são atropelados pela semana e pela vida. É necessário colocar ordem nas nossas atividades. É necessário elencar, então, quais são as etapas e os passos a serem seguidos.
E até aqui não tem nenhum problema. Isso faz parte de ser adulto, isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa vivência. O problema é quando a gente acredita que tudo, ou todo o restante da nossa vida tem mais prioridade ou tem mais urgência do que a nossa vida espiritual. O texto de Ageu nos convida a refletir. O texto de Ageu nos convida a pensar. O povo concentrou seus esforços em tudo. Concentrou seus esforços nas suas próprias casas. Concentrou seus esforços no seu próprio eu. E o desafio que Deus faz e chama o povo então, e a resposta é de obediência, seja eu a prioridade. A minha casa seja a prioridade. De que maneira você tem colocado como prioridade a sua vida espiritual? De que maneira você tem dado ordem para cuidar daquilo que precisa ser cuidado, que é a sua vida espiritual? O povo é convidado, mas a resposta que o povo dizia é: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Nessa semana do Jovem Batista, nós temos muitos jovens que têm concentrado seus esforços, gerido seu tempo na busca de uma profissão, na constituição da sua família, no aperfeiçoamento dos seus dons, das suas habilidades, das suas competências. Mas a pergunta que eu faço e a oração que eu convido você a fazer é: estamos nós obedecendo o chamado do Senhor? Em tudo que temos que fazer, prioridade tem sido cuidar da casa do Senhor, nós que somos o seu templo? O texto termina dizendo que, se assim o fizermos, Ele nos dará ânimo. Se assim o fizermos, Ele será o nosso templo, a nossa vida, o nosso dono. Todo o resto Ele vai organizar com a graça e com a paz. E as nossas atividades que nos afligem, a gestão do nosso tempo que nos angustia, Ele será o dono, Ele será o nosso Senhor. Que assim seja, como Zorobabel, Josué e como povo, que a sua resposta seja: eis-me aqui, Senhor, antes de mais nada, dentre tudo o que tenho que fazer, que seja a reconstrução diária do templo do Senhor, do meu ser, para que assim, direcionado pelo meu proprietário, meu dono, possa ser então eu um instrumento em tudo que faço, penso, ajo, no meu pensar, no meu falar e no meu agir, possa ser o transbordar da tua graça e da tua misericórdia. Vamos orar? Deus, conosco esteja, fale aos nossos corações. Aqueles que nos ouvem, quebranta os seus corações, coloque ordem no seu mundo interior, para que a casa do Senhor tenha prioridade. Dentre tudo o que tem sido colocado como ênfase, que é a prioridade, seja a tua casa, seja as vidas no teu altar. Fortaleça a vida espiritual, desperte e os encoraje, que haja obediência em resposta, que o Senhor dê ânimo e que eles possam colher os frutos para a glória e honra do teu próprio nome. Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos ter um momento de oração. Convido você agora para comigo orarmos. Nós temos alguns motivos para orarmos. Continuamente nós oramos pelos aqueles que estão enlutados. Temos diversas famílias enlutadas que carecem da nossa oração. Vamos orar por eles, para que o Senhor conforte e continue a direcionar suas vidas. Orar também para aqueles que estão desempregados, endividados. Nós temos muitos entre nós que estão a lidar com diversos tipos de patologias. Vamos orar. Vamos orar. Alguns deprimidos, outros com depressão. Muitos precisam do ânimo, da esperança do nosso Deus. Vamos orar pelos tratamentos, pelos diagnósticos. Em especial, vamos orar pelo irmão Machado, que está hospitalizado. Vamos orar pelo Reiner. Vamos orar pela sua mãe. Por tantos outros
que temos ciência que carecem das nossas orações. Vamos orar mais uma vez pelas programações, pelas atividades, retorno da Escola Bíblica Dominical, orar pela Festa dos Sabores, vamos orar pelas atividades, pelos nossos pastores, pelos ministérios. Vamos orar para que Deus continue abençoando a nossa igreja e que a prioridade sempre seja, dentre tudo que fazemos, o crescimento espiritual, individual e coletivo da casa de Deus, que é você, que sou eu, que somos nós. Se você tem algum motivo de oração, compartilhe. Faça contato com a secretaria ou deixe compartilhado para que possamos juntos, vocês que nos acompanham, orar por você. Seu motivo é importante e queremos interceder, se necessário chorar, se necessário se alegrar, mas queremos com você participar desse momento ímpar, que é na presença de Deus nos derramarmos. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado por este momento. Misericórdia, nós clamamos a Ti. Visite em nome de Jesus todos que estão enfermos, em especial o irmão Machado, o Diácono Machado, o Reiner, sua mãe, todos que estão e que aqui não são citados, mas que o Senhor sonda e conhece. Visite-os em nome de Jesus. Continue a cuidar, ó Deus, das nossas crianças, do Ministério Cross. Continue a cuidar, ó Deus, da Liga, dos líderes, do Rodós, do Ministério de Família, das mensageiras, dos embaixadores. Continue a cuidar, ó Deus, de cada ministério, dos coros, da Escola Bíblica Dominical, do Retorno. Abençoe o nosso pastor, a sua família, a nossa ministra de música. Abençoe o pastor David, sua casa. Continue, ó Deus, a cuidar para que a prioridade dessa igreja continue sendo o crescimento e a reconstrução contínua do nosso ser, mediante o Teu querer. Abençoe o Senhor. Abençoe esse final de semana que há de acontecer. Oramos, ó Deus, também pela Festa dos Sabores, a Feira Missionária. Oramos pelas programações que ainda em agosto vão acontecer. Pelo Rodós Camp, por cada jovem que irá participar. Que a palavra vá ao encontro do coração e os transforme em nome de Jesus. Oramos, ó Deus. Oramos por aqueles que estão a chorar, aqueles que estão a clamar. Visite-os no nome de Jesus. Oramos pela nossa igreja. Oramos por aqueles que nos acompanham. Oramos por aqueles que estão a se derramar. Que o Senhor, sobre as suas vidas, dê ânimo e encorajamento. E que eles possam crescer no conhecimento de Ti. E glorificar e exaltar, mais uma vez nessa semana, o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Tua bênção sobre as nossas vidas. Receba as nossas petições e, acima de tudo, o nosso agradecimento. Tudo que temos e tudo que somos provém de Ti. Nós o reconhecemos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Bom restante de fim de semana. E nos encontramos na celebração no domingo pela manhã, no domingo à noite. Deus abençoe.